Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Entre Faixas Preta. Eu sou o Johnny da BJJ 24 Horas e hoje o convidado é mais que especial, é um campeão mundial, professor, atleta, campeão mundial, Mike Lang. Professor, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Compartilhar a tua experiência e essa tua trajetória, tanto como lutador, como empreendedor dentro do jiu-jitsu, né? E trazer um pouco dessa tua história, dessa tua mentalidade de campeão para os nossos faixas coloridas, né? Que tá aí nessa trajetória, com as dificuldades do dia a dia que tem, né? Até a tão sonhada faixa preta. Seja bem-vindo, professor. Johnny, brigadão aí pelo convite mais uma vez. Já gostaria de parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí, né? Eu acho que o jiu-jitsu precisa de pessoas como você, né? Mais pessoas como você, para poder fomentar o nosso jiu-jitsu aí, fazer com que essa arte, né, chegue no maior número de pessoas possível, tendo em vista, né, o esporte por si só, mas o jiu-jitsu principalmente como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para todos aí. Então, parabéns pelo trabalho, estou muito feliz em poder estar participando do teu quadro aqui. Que legal. Professor, eu sempre pergunto, como que foi seu início no jiu-jitsu? Já começou no jiu-jitsu ou praticava um outro esporte? Como que você descobriu o jiu-jitsu? Então, Johnny, eu nasci no interior de São Paulo, né, em São Carlos. Eu sempre gostei muito de esporte, né, então eu treinei principalmente de arte marcial. Eu tenho um background aí pelo lado da minha mãe, de família japonesa, né, então acho que tem isso um pouco no sangue também. Então sempre gostei muito de artes marciais, né, assistia aos filmes do Bruce Lee, coisa e tal, aí, enfim, comecei a treinar karatê como garoto, né, era o esporte que era mais popular na época. Logo em seguida eu passei a treinar capoeira, né, um esporte do qual eu me dediquei bastante, né. Me tornei instrutor, dei aulas de capoeira e durante a minha vida na capoeira eu conheci o Cobrinha, que também treinava capoeira, né? Ele já tinha uma influência sobre mim muito grande, né? Era um cara que eu já admirava ele dentro da capoeira. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu. Quando ele pegou a faixa roxa, né? Ele me convidou para poder fazer um treino. E eu fui lá sem nenhuma pretensão, né? Simplesmente para conhecer um novo esporte e acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu, né? Em paralelo a isso, né? No mesmo tempo aí, um pouquinho na frente, na verdade, mas estava muito popular na época, tinha a história toda do Royce Gracie no UFC, então, enfim, a gente já via a eficiência do jiu-jitsu como um esporte de luta e uma defesa pessoal, então foi amor à primeira vista. Hein? Que legal, e começou, que nem eu falo, né, às vezes quem pisa aqui no tatame, você ainda que tá aí assistindo, que ainda não fez uma aula experimental, venha, faça uma aula experimental, procure uma academia, porque o jiu-jitsu é incrível, né? O jiu-jitsu é uma coisa assim que só quem treina aqui sabe o que é, né? Então isso é, fascinante, que nem o professor chegou lá, fez uma aula experimental, já vinha de outros esportes, né? A gente percebe que o professor é uma pessoa que é apaixonada aí pelo esporte, né? Pelo jiu-jitsu, então até caiu no jiu-jitsu e ficou, mas tem gente que não gosta de arte marcial nenhuma, mas quando vem pro jiu-jitsu se identifica, entra e não sai mais, né? Cara, e na verdade, né, a busca de todo mundo, eu falo por experiência própria, por conta das academias que eu tenho aqui, e isso é o tópico número 1 de alguém que vem treinar jiu-jitsu, né? O primeiro tópico eu quero aprender a me defender, né? Essa é a razão pela qual muitos começam a treinar jiu-jitsu. Mas depois a razão pela qual eles permanecem muda, né? Porque o aprender a se defender, um cara que treina jiu-jitsu 6 meses, 1 ano, ele já consegue se defender contra 99% da população que não, né, leigo, que não conhece nenhum tipo de arte marcial. Então, quer dizer, né, se a busca fosse somente a questão da defesa, né, em um curto espaço você alcançaria esse target e aí, não faz mais sentido eu treinar logo, porque eu já sei me defender. A razão pela qual a galera se mantém fazendo é justamente o que você falou, né? O jiu-jitsu, ele é um esporte tão maravilhoso que ele nos ensina lições valiosas que a gente aplica dentro do tatame, mas principalmente fora dele, né? A questão da adaptabilidade, a questão de você se sentir confortável no desconforto, né? O que representa o empreendedor brasileiro mais do que isso, né, cara? Você empreender no Brasil é justamente isso. É você estar no mercado totalmente desconfortável, mas você precisa achar um conforto nesse desconforto e tentar ser bem sucedido de alguma maneira, né? Então, a razão pela qual
os meus alunos permanecem no jiu-jitsu, né, é algo muito mais profundo do que simplesmente uma defesa pessoal ou esporte por si só, o que já é fantástico, né? Sim. Não tem esporte melhor do que o jiu-jitsu. É verdade. E quando você começou no jiu-jitsu ali, você é 8 vezes campeão mundial. Quando você começou, você sempre teve essa pegada de ser competidor? Já iniciou ali na faixa branca? Já começou a fazer alguma competição na faixa branca? Como é que foi esse teu início ali? Então, na branca, na azul ali? Eu sempre fui um garoto muito competitivo em tudo, né? Eu ia jogar futebol com meus amigos, porra, meu time perdia, eu brigava com o time adversário, brigava com os companheiros de time porque perdeu. Né? Eu ia jogar videogame com meu irmão ganhava, eu puxava o fio do videogame pra, né, desligar tudo, enfim, eu sempre fui um cara muito competitivo. E eu sempre gostei de esporte. No momento em que eu conheci o jiu-jitsu era muito mais organizado em termos de competição do que a capoeira. Então eu vi ali uma maneira de, poxa, né, provar para mim mesmo que aquilo que eu estava aprendendo era satisfatório em uma situação onde eu tivesse que disputar com uma outra pessoa. Então, o meu início, eu sempre tive essa vontade de competir. Isso era o que fazia com que eu me dedicasse, né? Isso era o que fazia com que eu tivesse uma consistência de fazer a mesma coisa todos os dias, né? Por ter a oportunidade depois de provar, né, que o que eu estava fazendo funcionava. Então, durante toda a carreira, eu nunca tive dúvida, na verdade, de que eu seria bem sucedido como um atleta, porque eu entendia que só dependia de mim e eu treinava, né, mais do que todo mundo, eu me dedicava em todas as áreas que é preciso se dedicar, então eu não tinha dúvidas de que eu seria bem sucedido como atleta. O ponto é que, quando a gente inicia, né, e nossa primeira paixão é pelo jiu-jitsu esportivo, a gente entende que aquilo é a nossa vida. E aí, quando a gente vai caminhando, a gente entende que existem transições de carreira, né? Que o jiu-jitsu esportivo é um pedacinho do que é o jiu-jitsu, né? E aí, logo quando eu conheci o Fábio Gurgel, ele já começou a me mostrar, né, que existia uma vida muito mais longa do que a vida de competidor, né? Então, quer dizer, você é competidor. Eu fui competidor aí dos 19 anos até os 34, 33, alguma coisa assim. E agora, cara, né, eu vou continuar fazendo jiu-jitsu pro resto da minha vida. Tomara que eu viva. Eu não quero viver muito, não. Acho que uns 95, 100 anos tá bom. Tá ótimo. Né? Então, a gente se mantém no jiu-jitsu muito mais trabalhando as outras áreas do jiu-jitsu do que a parte esportiva. Né? Então, o Fábio me mostrou isso muito rápido. Eu tive sorte de ter pessoas como ele, como Cobrinha, ao meu redor, né, que fizeram com que eu enxergasse muito além do que eu simplesmente conseguia ver naquele momento. E a história foi essa, né? Então eu sempre tive essa paixão pela competição e sempre fui um cara muito dedicado e focado. E o seu primeiro título que você ganhou, assim, que fez muito sentido para você, que você viu assim, nossa, o que eu tô fazendo é isso que eu quero fazer mesmo, qual foi? Então, cara, as coisas aconteceram para mim de uma maneira muito rápida no jiu-jitsu, porque eu treinei a capoeira antes. A capoeira me deu uma boa base, né, em termos de flexibilidade, consciência corporal, né, atleticismo e tudo mais. Então, e aí eu comecei a treinar com o Cobrinha, que era um cara psicopata de treino. Ele fazia a gente treinar muito, repetir muito. Ele já tinha aquela ideia de fazer a escolinha, né, o drill, porque isso já era algo comum da capoeira, né? Tinha sequências lá, então a gente repetia bastante posição. E ele trouxe isso, né, para a nossa metodologia de treino na época lá em São Carlos. E aí as coisas aconteceram muito rápidas. Foi muito rápido para mim, né? Então, com 2 anos de jiu-jitsu, eu ganhei o primeiro mundial de faixa azul, né? Depois, logo em seguida, de roxa, marrom, peguei a preta com 5 anos de treino. Né? Hoje não é nem possível. Acho que se você tiver resultados em campeonatos, né? Mas tem hoje, a IBJJF, ela exige um tempo mínimo em cada faixa. Então as coisas aconteceram muito rápido. Mas na verdade, cara, né, claro que o Mundial a gente nunca esquece, que é o maior título que a gente tem, e esse fez com que eu tivesse a certeza de que eu estava no caminho correto. Mas eu acho que antes disso, ainda na faixa branca, cara, quando eu ganhei um campeonato paulista, e aí naquela época o paulista era um campeonato muito badalado, né? A gente via na faixa preta competir Tererê, Tosi, Godoy, Macaco, né? Lucas Leite, que estava sempre uma faixa na minha frente.
Cláudio Calazans, a gente via esses caras Só os competindo grandes nomes. exatamente no Campeonato Paulista. Então, era um campeonato de bastante prestígio e na época não tinha tanto Open como tem hoje. Então, para os faixas brancas, o Campeonato Paulista era o campeonato mais forte. E aí eu fui lutar esse campeonato e eu fui campeão. Então, a partir daí, eu entendi que eu falei, poxa, velho, eu levo jeito, eu tenho uma chance. Então, eu já acreditava que era possível. Quando eu ganhei esse título, eu falei, velho, agora não tenho nenhuma dúvida. Mas, né, voltando aí, acho que não dá para atribuir só a um, porque, como eu te falei, o Mundial também a conformação maior. Então, acho que esse Paulista mais esse Mundial na faixa azul fez com que eu tivesse a certeza que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Que estava no caminho certo. Porra, bacana demais, né? E o que eu gosto de coletar dos professores, dos faixa preta, dos competidores que participam aqui da série, é para eles compartilhar essa experiência, porque tem muita gente, né? A gente sabe que é a minoria que é competidor, que gosta de uma competição, mas para aqueles que gostam de competição, qual que é o mindset de um campeão, assim? O que era a tua mentalidade antes da competição, durante a competição, no treino, no camp? O que você deixaria de mensagem para esse público que quer competir e que quer levar uma carreira? Cara, eu acho que tem dois tipos de público, dois tipos de mindset nesse sentido, né? Se você é um cara que você vive do esporte, você é profissional daquilo, você precisa ser o melhor, né? Você não pode fazer nada esperando um outro resultado que não seja a vitória, né? Você vive daquilo, então logo você precisa se dedicar e ser o melhor naquilo que você optou por fazer. Então o mindset é justamente esse, né? Você precisa acreditar em você, mas mais importante do que você simplesmente acreditar em você é você acreditar no processo e cumprir o processo. Então, né, muita gente às vezes fala, puta, meu maior sonho, eu quero muito ser campeão mundial. Mas aí você vai ver o dia a dia e as atitudes dessa pessoa não condiz com o sonho que ela tem, né? Então, peraí, você quer ser campeão mundial, mas você não treina, não conclui uma semana de treino. Você quer ser campeão mundial, mas você quer sair à noite para balada e beber, né? Isso não condiz com o campeão. Você quer ser campeão mundial, mas nos momentos em que você precisa estar descansando o teu corpo para recuperar, você está querendo passear no shopping. Então, né, é você entender qual o processo que você precisa passar para ser um campeão e a partir do momento que você fez esse acordo contigo, né, eu quero ser campeão e para ser campeão eu preciso treinar mais que todo mundo, eu preciso treinar minha parte técnica, eu preciso treinar minha parte física, eu preciso abrir mão de algumas coisas, né, eu preciso manter uma dieta e quando você fizer esse acordo contigo mesmo, esse acordo ele precisa ser inegociável. Tem muita gente que faz esse acordo e aí tá cansado, aí o cara acorda e começa a negociar consigo mesmo, né? Ah, mas será que eu vou treinar? Não, acho que eu já treinei muito. Não tem negociação, meu amigo. Pega o teu kimono, bota embaixo do braço, vai, treina, né? Não espere que você acorde motivado, né? Eu acordei poucas vezes na minha vida motivado, né? Motivação é algo que faz com que você comece alguma coisa, mas a disciplina é o que faz com que você se mantenha fazendo aquela coisa, né? Então, eu acordei poucas vezes na vida motivado, né? A maioria das vezes eu acordei disciplinado. Eu acordava cansado, né, com dor no corpo, com vontade de dormir mais, não queria treinar, mas o meu lado disciplinado falava para mim que eu tinha que fazer o que era preciso fazer e não o que eu queria fazer naquele momento, né? Então, esse é pro cara que vive do esporte. O cara que obviamente trabalha em outro segmento e tem o jiu-jitsu como uma paixão, um esporte, mesmo assim gosta do desafio da competição, o mindset é o seguinte, velho. Não existe crescimento fora da zona de conforto, né? Então, quanto mais você se manter na zona de conforto, mais você vai crescer, né? E não tem nada mais desconfortável do que você sair na porrada com alguém com hora marcada, com 5.000 pessoas assistindo, né? Então, claro que todo mundo que vai competir espera ser campeão, mas mesmo se você vai competir e você não consegue alcançar esse resultado esportivo, no fim do dia o resultado para a tua vida vai ter sido muito foda, né? Porque aí a pergunta que eu te digo é o seguinte, peraí, você saiu na porrada com alguém, com hora marcada, na frente de 5.000 pessoas, me diz aí outra coisa que você não vai conseguir fazer. É verdade. Nada é pior que isso, né? Então, eu aconselho a todos os meus alunos, mesmo aqueles que não são profissionais, a competir pelo menos uma vez.
porque isso com certeza vai transformar a tua vida, né? E você saindo da zona de conforto, como eu falei, é onde você tem o maior crescimento que você pode ter e desenvolvimento da tua vida. Com certeza. Eu penso igual o professor e eu sempre falo e compartilho com a galera aí que pelo menos uma vez o cara tem que entrar numa competição, né? A gente sabe que tem muita gente que tem rotina muito corrida, trabalho e tudo, família, mas pelo menos uma vez precisa sair dessa zona de conforto e sentir aquela adrenalina. Exato. E ali não existe um perdedor. Eu sempre falo, não existe um perdedor. Vai ter um ganhador e vai ter alguém que vai estar aprendendo ali. Você nunca perde, você aprende. Você aprende algo que você vai carregar aquilo ali para a tua vida, né? E só da pessoa se desafiar, entrar no campeonato, se inscrever, pisar lá dentro do tatame, lá é ele e o oponente dele, é o adversário dele. Então você já está na frente de muita gente. Tem muita gente aí que passa 10 anos treinando jiu-jitsu, chega numa faixa preta e nunca competiu uma vez, né? Eu acho que é muito importante isso para você também. Se você chega lá na faixa preta, lá na frente, você quer dar uma aula, você quer passar um conselho para um menos graduado, você tem que ter essa experiência, não precisa ser campeão, mas você tem que ter essa experiência. Não sei se o professor concorda com essa visão. Eu concordo total, cara, né? Existe um ditado que é o seguinte, velho, só pode falar da guerra o soldado que já foi para uma, né? Então, né, você disse bem, você não precisa ser um super campeão, mas você precisa ter experienciado aquilo para você poder falar sobre, né? Então tem muita gente que nunca lutou um campeonato, né? Nunca suou uma gota de suor no tatame, nunca tomou uma tapa na cara e aí quer ser coach e falar para um atleta o que ele precisa fazer, né? É um pouco contraponto uma coisa da outra, né? Então acho que o que você falou é real, né? Embora a gente sempre busque mais uma vez, né? Porque é do ser humano, a gente quer sempre ganhar, a gente busca ser campeão. Mesmo quando você não ganha, né? O resultado para a tua vida ele é excelente, a experiência que você adquire e o aprendizado. Essa frase que você disse, né? Era uma frase do próprio Hélio Gracie, né? Jiu-jitsu, você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Então eu acho que isso na vida, né, cara? Derrotas são normais na vida de todo mundo, né? É inevitável, né? Todo mundo que é bem sucedido, experimentou a derrota várias vezes, e o ponto tá bom, velho, quando você tem uma derrota, uma frustração, o que você vai fazer, meu? Você pode sentar e chorar e reclamar, e aí, porra, nada vai mudar, ou você pode aprender com aquilo, né, cara? Por que aconteceu isso? O que eu posso fazer diferente? Tem um outro ditado que é o seguinte, né? Loucura é você fazer a mesma coisa que todo mundo e esperar um resultado diferente. Então, porra, você fez alguma coisa, deu errado, quando você for se preparar novamente, você precisa mudar alguma coisa. Você precisa ter essa inteligência e percepção de entender o que você precisa melhorar para alcançar o resultado desejável. É, verdade. E todos esses anos aí que você competiu e fez vários combates, se eu perguntar para você aqui, para você compartilhar com a gente uma passagem durante essa tua trajetória aí que ficou marcada para você dentro das competições ali, ou dentro do processo mesmo, pudesse escolher ou algo positivo ou algo negativo que você passou e aquilo lá fez toda a diferença para você, para a tua vida, para o teu negócio, você trouxe para a vida pessoal. Cara, eu vou te falar duas, na verdade uma como atleta e uma como empreendedor. Como atleta, não foi uma luta, na verdade foi uma situação, né, onde em 2010 eu tive uma lesão muito grave no meu ombro e eu precisava passar por uma cirurgia. E aí quando o doutor falou que eu precisava dessa cirurgia, né? O ano anterior, 2009, eu havia ganho o Grand Slam, né? Eu havia ganho o Europeu, Pan Brasileiro, Mundial de Abu Dhabi. Eu tinha sido eleito o atleta mais consistente pela Gracie Magazine, o Grappler do ano pela revista Tatame. E aí eu comecei a temporada de 2010 ganhando o Europeu e o Pan-Americano novamente. E aí eu machuquei o meu ombro, tinha que fazer uma cirurgia e fiquei de fora do Brasileiro. E aí a questão era o seguinte: faço a cirurgia ou luto mundial? Sabendo que eu não tinha condições físicas iguais a dos outros atletas, né? O meu ombro ele saía muito do lugar, então quer dizer, eu não consegui treinar jiu-jitsu da maneira com que eu treinava e a minha confiança sempre vinha, né, do senso de merecimento. Então eu precisava treinar muito, eu precisava cuidar da minha dieta, tudo que eu fazia, né, que um campeão precisava fazer, isso me dava confiança, era o senso de que eu merecia aquilo. E aí, como eu não conseguia treinar tanto jiu-jitsu, eu precisei escolher outras áreas da minha vida para sofrer. Então eu fiz uma dieta muito mais restrita, eu fiz uma preparação física muito mais forte, né? Eu cuidei melhor da minha saúde, uma vez que eu não conseguia treinar jiu-jitsu da maneira que eu gostaria. Então compensei nas outras
nas outras verticais do pilar de treinamento. E aí quando eu cheguei no campeonato, e eu olhei, né, a chave de luta e quem tava lá, eu falei, poxa, velho, né, tem gente aqui melhor do que eu de jiu-jitsu, tem gente que treinou muito mais do que eu, tem gente que está em condições físicas melhor do que eu, mas ninguém quer esse campeonato mais do que eu, né? Eu era o atual campeão de tudo e eu tinha a desculpa perfeita para não estar no campeonato, né? Eu podia falar que eu não vou lutar porque eu tinha uma lesão no ombro e tá tudo certo. Mas eu escolhi estar ali e fiz o possível para poder estar ali. E aí a cada luta era uma briga muito mais mental do que com o meu próprio adversário, né? Então esse foi uma situação que fez com que eu crescesse bastante. Eu tive dúvidas em vários momentos, né? Mas quando vinha a dúvida eu já mandava logo uma mensagem positiva, então essa briga interna ela foi muito grande e graças a Deus eu ganhei essa briga e fui campeão mundial defendendo meu título com a cirurgia marcada para a semana seguinte. Então foi uma história e um momento bem bacana da minha carreira. Como empreendedor, eu comprei essa unidade aqui, a Aliança e Matriz aqui em São Paulo, em 2019, agosto de 2019. 6 meses depois teve a pandemia, a gente precisou fechar a academia. Fechamos a academia por acho que 6 meses, quase. E aí, né, primeiro questionamento é justamente isso. Né? Caralho, meu, por que comigo? Véio? Justo na minha vez? Justo agora. Exatamente. E aí depois é o que a gente falou, velho. Puta, velho, isso é uma derrota. Posso reclamar e falar que eu sou o cara mais azarado do mundo, ou, velho, essa situação tá aqui pra me ensinar o quê? E aí foi quando eu falei, poxa, meu, mas peraí, tá ruim, mas tá ruim pra todo mundo, não é só pra mim, né? Todo mundo tá tendo que fechar temporariamente. Eu acredito que essa academia é a melhor academia do mundo, então se fechar todas as academias, sobrar uma, vai ser a minha. Se eu tiver que fechar e começar tudo do zero, eu vou fazer, porque é o que eu amo e eu não tenho problema com o trabalho. Só que durante o processo eu falei, velho, tá bom, eu não consigo abrir a minha academia para receber o público. Mas o que eu posso fazer para melhorar o meu processo de atendimento, para poder ter uma estrutura para quando a gente abrir, eu respeitar todo o protocolo do Covid. Até então, né, uma academia como a nossa, com o nome que ela tem, a gente não tinha nenhuma plataforma online. E aí foi quando eu criei a Aliança SP Experience, a gente fez uma plataforma online. Então, quer dizer, durante todo esse processo, a gente melhorou a estrutura da academia, os processos de gestão e atendimento, fizemos a plataforma, estreitamos uma relação com o nosso cliente, estreitamos uma relação com nossos contribuintes aqui, né, os professores, o pessoal do front desk, pagamos todo mundo aqui 100%, não teve redução salarial de ninguém, né, arcamos com tudo isso, e isso fez com que o time ficasse mais juntos, né, então foram 2 momentos de dificuldade, né, onde eu tinha a opção de desistir, reclamar e achar que eu era o cara mais azarado do mundo, mas através dessa situação ruim, né, e a perseverança e a confiança, eu fiz com que isso fosse uma história, porra, de filme, né, cara, um negócio muito legal, que é o que a gente chama do caminho do herói, né, velho, o filme que a galera gosta é o Rocky Balboa, né, nasce pobre, apanha pra caramba, perde e no final vai lá e ganha. Imagina um filme que sem graça seria o cara... O ator mais bonito do mundo, nasce numa família rica, não sofre nada, casa com a mais gata do filme e acabou. Vai falar, acontece, né? Coisa, né? Isso aí não é minha vida. É o que eu falo sempre isso, né? As 3 palavras que eu sempre falo, insista, persista e não desista. E isso em tudo, no jiu-jitsu, na vida, em tudo. Aqui é um exemplo consolidado de quem insistiu, persistiu e não desistiu, né? Exato. Comprou a unidade aqui, veio a pandemia, ninguém entendia nada sobre pandemia e conseguiu, não desistiu, persistiu, acreditou. E mais uma vez, né? O pessoal de casa vai assistir aí, fala, caraca, velho, o Lang então é brabo. Não, velho. Todo dia eu acordava desanimado e pensando em desistir. Não é que você cria esse mindset e aí você fica blindado de modo que, não, vamos aí. Não, velho. Tem dia que vai ser foda, tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai precisar contar com o apoio de alguém, né? Mas o ponto é justamente isso, né? Você sentir a frustração, você sentir o desânimo, isso é sentimento, é inerente ao ser humano, não tem como você bloquear isso. Não tem como fugir. O ponto é o que você vai fazer com isso, né? Pô, desânimo bateu, porra, vou deixar ele me dominar. Não, velho, você precisa brigar contra ele. Então, né, pro pessoal de casa aí que às vezes fala, puta, eu nunca vou atingir
né, esse target, porque, puta, velho, eu fico muito desanimado, eu fico muito frustrado. Cara, a gente fica igual. O ponto é o seguinte, né, velho? Cabe a você deixar com que isso te domine ou, pô, você vai lá e vai dominar esses sentimentos que tá chegando a você, né? Então não é fácil, mas é o que você falou, cara. No fim do dia, imagina o seguinte, imagina se eu não tivesse lutado mundial, eu teria um título mundial a menos, eu teria uma história, porra, inspiradora a menos para contar. Se quando aconteceu o negócio do Covid eu tivesse desistido e fechado, poxa, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. Então, né, a diferença do cara que chegou e atingiu o objetivo para aquele que não atingiu é porque o cara que atingiu, ele nunca desistiu no caminho. Né? Então, acho que e tem toda a relação, né, que a gente fala, vejo vários atletas falando, e também aprendi que no jiu-jitsu a gente tem que ter calma no desconforto, né? Então você teve que ter calma no momento que você estava tendo desconforto, e aí isso fez com que você tivesse resultado. E as coisas, para quem está aí, não vem da noite pro dia, é muito trabalho, né? A gente tem que plantar para colher lá na frente, em tudo na vida. A gente planta hoje para colher amanhã. Exato. Tem coisas que demoram 5 anos, 6 anos para você ter um resultado. Muita gente começa e já quer o resultado de imediato e desiste, mas não, você tem que ter paciência para você curtir esse processo, né? Cara, paciência é a alma do negócio, né? Paciência é uma virtude, né? Minha mãe falava muito isso. Então, é o que você falou. Muitas vezes, você entender que para os maiores ganhos e conquistas da tua vida, existe um espaço de tempo, e esse tempo ele não é curto, é sempre um plano de médio e longo prazo. O importante é isso, né, cara? Você ter a paciência de entender que existe um processo, você precisa ter a consistência para poder se manter fazendo aquilo, e principalmente, né, a disciplina para poder fazer mesmo quando você não tem vontade de fazer, velho. Então, né, se você tiver a paciência, se você tiver a consistência, se você tiver a disciplina, velho, impossível você não ser bem sucedido em qualquer coisa que você faça na vida, velho. Não conheço ninguém que falou, porra, me dediquei, trabalhei duro, tive disciplina, fui consistente, no final me dei mal. Não conheço. É verdade. Eu não sei onde eu escutei essa frase, mas também é uma frase que eu uso, que eu acho que faz sentido. É impossível alguém ser ruim fazendo a mesma coisa todo dia. Então quer dizer que a gente consegue aprender com essa frase? Que se você se dedicar e você tá ali todo dia, fazendo um pouquinho por dia, você vai evoluir, você vai ter um resultado, mas você tem que fazer todo dia, né? De fato. E professor, como que foi para você quando você conquistou a faixa preta, quando você ganhou a faixa preta? Como é que foi esse momento para você? Você já esperava, não esperava? Mesmo esperando, como é que foi a tua reação? Como que foi essa? Cara, na verdade eu esperava, mas claro que é sempre um momento de muita alegria, porque eu peguei a faixa preta do Fábio Gurgel e do Cobrinha, né? Os dois me entregaram juntos no pódio do Mundial 2007, quando eu ganhei de faixa marrom. E o Cobrinha, ele sempre foi muito claro comigo. Ele me dizia o seguinte, eu falava, Lang, ganhou o Mundial, vai trocar de faixa, não tem ideia. E foi assim na faixa azul, foi assim na faixa roxa, e quando eu ganhei na marrom, ele já tinha falado, se ganhar é preta. Então, quando eu ganhei, obviamente, eu tinha expectativa. Mas aí quando você vê aquilo se concretizando, é especial, é muito legal, principalmente vindo das mãos do Cobrinha e do Fábio Gurgel, que, né, velho? São duas referências inquestionáveis do jiu-jitsu, né? O Fábio hoje, talvez, a maior referência do jiu-jitsu na atualidade, né? Seja esportivamente, seja como gestor de academias, empreendedor e também agora como um comunicador, né? Então, poxa, foi um momento de muita alegria e mais uma vez, né? A gente tá falando da questão aí de você ter o teu trabalho, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas ter o teu trabalho, aquele label de aprovação. Quando você pega a faixa preta, isso também acontece, né? Você fala, poxa, velho, né? Tô no caminho correto, fiz tudo o que deveria fazer, só que logo em seguida vem a questão de que, velho, fiz tudo, mas não fiz nada, agora começou do zero, Fórmula 1, nada do que eu fiz nas faixas de base vai valer aqui na faixa preta, né? Na faixa preta já tinha gente muito gabaritada e campeão, e eram esses caras que eu tinha que enfrentar agora.
E aí vem aquela questão de que, velho, pô, reseta tudo e vamos começar do zero e tá valendo a partir de agora. Depois que você pega a faixa preta, cai uma ficha, né? Assim, e você entende que o jiu-jitsu não é até a faixa preta. Faixa preta é só o começo. É só o começo. É impressionante, né? Quem tá na trajetória aí no caminho, eu quando era faixa branca nem imaginava em conquistar, chegar na faixa preta, e aí você vai evoluindo, daí você vê assim, opa, é possível, eu vou chegar. Eu demorei 10 anos para conquistar a faixa preta, e quando eu cheguei na faixa preta, eu entendi que ali era só o começo, né? Porra, agora que eu tô começando, agora que eu posso falar que eu tô começando a aprender jiu-jitsu e eu tenho certeza que eu vou morrer e não vou aprender tudo que tem de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele é incrível, são várias variações, combinações, técnicas, e como ele é muito mental, então depende muito da dedicação de cada um, do pensamento. Isso que a gente fala, né? Jiu-jitsu é igual piloto de voo. O piloto, eu sou piloto por 20 anos. Não, quantas horas de voo você tem? Jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu tenho 20 anos de jiu-jitsu, mas, pô, desses 20 anos, quantas horas você gastou no tatame? Né? Você pode ter 20 anos de jiu-jitsu e ser um cara que treinou uma vez por semana, né? Treinava uma vez por mês. Agora, porra, né? Se você é um cara que tem 20 anos de jiu-jitsu, mas você gastou, velho, inúmeras horas todos os dias dentro do tatame, você é um cara gabaritado, você é um cara experiente, né? Então, a hora da prática vale muito mais do que, pô, quando você começou a treinar. Isso importa muito pouco, né? A gente vê hoje a molecada aí, faixa azul, com pouquíssimo tempo de treino, com um nível técnico assustador, altíssimo, né? Então, é o quanto de dedicação e esforço você coloca em alguma coisa, né? É verdade. Professor, e a gente sempre pede para que o professor, que o atleta, compartilhe uma técnica aqui de jiu-jitsu que gosta, ou uma passagem, ou uma finalização, assim, algo do teu jogo, que você possa compartilhar com quem está assistindo aí. Teria alguma coisa para... Tá certo. Eu sempre passo muito, porque a galera pede a questão da guarda-aranha, que é um jogo do qual eu sou conhecido, né? Mas tem muito material aí. Eu quero mostrar hoje, talvez, aí uma finalização das costas. O índice de finalização mais alto que eu tive em todos os campeonatos foi finalização das costas, então é um fundamento do qual eu gosto bastante e faço muito bem. E gostaria de dividir aí um pouquinho com a galera. Bacana. Vamos fazer lá então. Deixa eu começar com os dois ganchos aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Geralmente, quando a gente chega nessa situação, vamos imaginar que eu já consegui trazê-lo, né, pro lado correto do ataque aqui. O primeiro detalhe importante tá na minha pegada na gola, né? Muita gente tenta pegar a gola de qualquer maneira, e aí ou a posição não tá tão justa, e aí eu acabo enchendo a mão de pano, tendo em vista que a gola, né, é a parte mais grossa do kimono, e a minha pegada não fica confortável. Então o que eu gosto de fazer é a mão que tá embaixo da axila aqui, ó, começar a preparar a gola. Então, ó, eu vou entortar um pouco a gola para que eu consiga chegar com a mão. E aí o pessoal que tá em casa aí assistindo vai fazer esse teste, eu vou pedir para você fazer também, ó. Vamos imaginar. Se a gente pega dessa maneira aqui, ó. Pega aqui, ó. Só aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo que a pegada é meio desconfortável? Uhum. E aí fica a fenda dos meus dedos aparecendo. Se eu puxo aqui, ó, facilmente estoura. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, e torço a gola, os meus dedos vão se esconder justamente nesse espaço que eu criei. E a minha pegada, ela fica muito mais agradável e fica mais difícil de quem está defendendo estourar. Então, o simples fato de eu girar a gola e criar esse espaço aqui, ó, eu vou esconder as fendas dos meus dedos e a minha pegada, ela fica muito mais confortável. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo aqui é o seguinte, né? Uma vez que eu preparei, não é sempre que eu vou conseguir atingir, né, o ajuste perfeito. Ao invés de soltar para tentar controlar de novo, porque obviamente você vai bloquear a minha mão, o que eu preciso fazer é aliviar a pressão e fazer um movimento que a gente chama de zipper. Então a minha pegada continua, eu só vou aliviar um pouquinho a tensão e vou fazer isso aqui, ó. E agora eu tô justo o suficiente. Quando eu chego aqui, né, por óbvio, você sabe que eu vou querer te finalizar. E aí o que você vai fazer? Controlar a minha manga como você tá fazendo e o meu tríceps. E aí eu não consigo recolher o meu cotovelo no chão. Se eu estico o meu braço, eu vou dar o espaço para você tirar exatamente por baixo. Então eu teria que recolher o meu cotovelo no chão. Como você está fazendo uma excelente defesa matando a minha manga e o meu tríceps e eu não consigo recolher, eu vou ter que fazer uma manutenção de costas aqui. Então eu vou tirar o meu gancho de baixo e vou pressionar a tua parte interna da coxa.
Quando eu faço esse movimento, presta atenção que essa tua perna aqui, ela sobe um pouco, ó. Viu aí? Uhum. E agora eu vou posicionar o meu gancho nela para retirar minha perna de baixo. Minha perna de baixo saiu. Dedo do pé no chão. E agora eu vou começar a fazer essa ponte. Avanço o meu joelho e agora eu trago meu cotovelo na minha coxa e te finalizo aqui num arco e flecha adaptado, né? Geralmente o arco e flecha a galera solta aqui e vem no joelho. Obviamente que eu poderia fazer isso, mas eu prefiro ficar com essa gola cruzada porque eu tenho também o efeito aqui do meu peito nas tuas costas o tempo todo. E aí eu finalizo o meu oponente aqui. Essa foi, com certeza, aí a finalização que eu mais utilizei durante toda a minha carreira. Então, novamente, tô nas costas, crio o espaço, entro a mão, faço o zíper, vou gastar o tempo que for aqui para poder avançar minha mão, né? Eu não vou apertar se a posição não estiver justa. Então, gastei o tempo que for aqui, ajustei. Tá tudo certo. Tentei fazer a número 1, né? Se você permitir com que eu bote o cotovelo no chão aqui, eu vou finalizar. O ponto é que você está controlando aqui, ó, e eu não consigo fazer esse movimento. O que eu faço agora? Tiro o gancho de baixo, porque eu preciso que essa perna suba. Como que essa perna vai subir? Quando eu começar a pressionar o outro, ó. E agora eu faço como se fosse uma tesoura aqui, ó. Livrei a perna de baixo. Faço a ponte, avanço o meu joelho e agora eu finalizo no estrangulamento. Muito boa, professor. Então é isso, essa é... Pega muito bem a posição aí. Minha finalização favorita. Muito boa. Galera, treina essa posição aí. E o professor falou da guarda-aranha. Quer passar mais uma da guarda-aranha? Vamos lá, claro, com certeza. Eu por cima aqui? Acho que a gente pode ficar aqui, mais ó, pro canto aqui. Eu consigo ficar de frente com a câmera. Bota o joelho no chão aqui, ó. Esse? Galera, vamos fazer aqui então uma raspagem, né, da guarda-aranha. Raspagem básica, tesourada, mas com alguns detalhes aí de faixa preta, então. Vou começar aqui controlando as duas mangas do meu oponente. Esse tipo de pegada aqui é a pegada mais indicada para guarda-aranha, né? Nada contra essa pegada aqui, né? Mas essa pegada ela é muito boa quando eu tenho a necessidade de cruzar o braço dele. A guarda-aranha, mais do que o controle do braço, eu preciso ter um controle do tronco dele. Então, quando eu controlo, aqui eu solto um pouquinho, as mangas, é como se eu estivesse dirigindo um carro, né? Então eu consigo, ó, ter um controle do tronco dele e movimentar os ombros. Então essa pegada é a mais indicada. Pé no quadril, para eu controlar a distância, e o pé no bíceps, que obviamente é o que dá a característica da guarda-aranha. Primeiro ponto aqui é entender que o quadril é a alma do guardeiro. E eu vou provar para vocês aqui agora. Se eu esticar o pé no bíceps, você vai falar para mim aqui, ó, o que mudou na sua base? O que mudou? Agora eu perdi um pouco a base aqui. Mas tá tranquilo, né? Ainda tá. Agora, se eu fugir o quadril e fizer a mesma coisa, o que mudou na tua base? Agora tudo, né? Sem base agora. Então, o quadril faz com que eu crie a minha possibilidade de ataque e também que eu me defenda. Então, o primeiro ponto aqui é, cheguei na guarda-aranha, vou fugir o meu quadril e agora, simultaneamente, eu vou começar a esticar o pé do bíceps, a minha perna que está no quadril vai bloquear o teu joelho e agora o detalhe mais importante aqui é eu puxar o teu braço para mim, como se eu fosse fazer uma remada de academia. Então, o meu cotovelo vai ocupar o lugar que minhas costas estavam ocupando. Eu vou fazer uma rotação de tronco. Eu vou fazer isso aqui, ó, para poder raspar. O porquê que essa puxada do braço é o detalhe mais importante? Porque ela me ajuda em 3 aspectos diferentes. O primeiro, por óbvio, eu não dependo só da força da minha perna, eu utilizo o meu tronco, né? Então o meu corpo todo está fazendo a força, a posição fica mais forte. O segundo, o meu movimento fica mais longo, né? Vamos imaginar aqui, ó, que você seja uma pessoa que tem uma estatura maior que a minha. Se eu tô aqui, ó, a minha perna tá esticada no talo já, não tem como eu te raspar. Quando eu puxo o teu braço, ó como o meu movimento fica mais longo, fica mais na diagonal aqui, ó, né? Então, não importa muito se você tem uma estatura maior que a minha, eu vou ter alavanca suficiente para te raspar. E a terceira situação, vamos imaginar que você é menor que eu tenho a perna extremamente forte, e aí eu falo, não, eu consigo raspar o meu oponente só com a força da minha perna, eu não preciso girar o meu tronco. Isso pode ser até verdade, mas presta atenção aqui no final, ó. Jiu-jitsu é o quê? Ação e reação, né? Vamos imaginar aqui, ó, controla a minha calça, que eu tenha te raspado aqui assim, ó, sem puxar o braço. Agora o que acontece aqui? A gente tem uma disputa, né? Eu preciso subir para fazer o ponto, você precisa subir para evitar o ponto. E você está controlando a minha calça já.
Eu vou contar até 3. Vamos ver quem que é o mais rápido na hora de subir aqui, vai. 1, 2, 3, foi. Obviamente, você vai subir primeiro que eu, porque você já está controlando a minha calça. Agora, se eu faço a puxada do teu braço que eu falei anteriormente, olha o que acontece aqui, ó. Onde eu tô aqui já, ó. Na metade do caminho. Eu tô com o meu cotovelo, meu antebraço apoiado. Eu não tô mais com o meu ombro. Então eu tô aqui, ó. Quem que você acha que vai ser mais rápido aqui, ó? Ah, você com Vamos certeza. lá. 1, 2, 3. A minha subida é muito mais à frente do que a tua. Sim. Então você vê como um pequeno detalhe que é essa puxada do braço. Só a lateral aqui, o que eu teria de força para subir aqui, que eu precisava apoiar, eu tava sem o apoio, né? Exatamente. Então fica bem difícil. Então você vê que como um detalhe, né, que essa puxada do braço deixa a posição mais forte, porque o meu corpo todo faz a alavanca, deixa a posição mais longa, né? Porque eu puxo aí, não importa se você é um cara que tem uma estatura maior que a minha, eu tenho alavanca para te raspar. E o último, na hora daquela briga de ver quem vai subir, eu tô na metade do caminho. Eu vou subir muito mais rápido. Então essa também é uma raspagem que eu gosto muito de fazer. Mais uma vez, é um pouco mais rápido. Fujo o quadril, faço a raspagem e consigo até, vez ou outra, conquistar aí uma montada. Muito boa, professor. Muito boa. Pessoal, vamos estudar essas posições aí, vamos se atentar aos detalhes, que os detalhes fazem toda a diferença. Então o jiu-jitsu é isso aí, é estudo, né? Ver o detalhe, o que faz diferença para você. Viu que o professor passou algumas dicas aqui que vai funcionar para quem é maior, menor, desde que faça a combinação e estude, né? Pega teu biotipo, vai adaptando, vai estudando, às vezes tem mais alguma coisinha que a pessoa descobre na hora que tá praticando ali, Cara, que vai agregar. Você sabe que todas as vezes que eu dou aula, eu friso nesse ponto, né? Não aprenda a posição. Aprenda o conceito e o princípio técnico da posição. Porque, como você falou, o jiu-jitsu ele é adaptável. E tudo que a gente vai fazer depende do meu biotipo e do biotipo do meu oponente. Então, se você aprende o conceito da posição, você aplica o conceito, o princípio técnico, você pode mudar um detalhezinho, né, para adaptar pro teu biotipo, e aí já não é mais a posição do Lang, é a posição do cara, né? Então, o importante quando você for estudar jiu-jitsu, mais do que ficar vendo posição, estuda o conceito. Qual que é o princípio técnico, né? Qual que é o detalhe mais importante? Qual que é o erro mais comum? Então, essas são as perguntas que você tem que fazer para você ter um entendimento realmente da posição. E conseguir evoluir, né? Não, perfeito, professor. Obrigado pela compartilhar essas posições aí com a gente. E, professor, eu sei que eu acho que para mim a resposta parece que vai ser óbvia, mas para o pessoal ali, eu queria que você compartilhasse um sonho que o jiu-jitsu realizou para você. Cara, hoje, né, eu me considero um cara extremamente bem-sucedido no segmento de trabalho que eu escolhi para minha vida, né? Tenho alguns títulos mundiais, mas esse sucesso não vem só através disso, né? Hoje eu tenho algumas escolas no Brasil e no mundo. Hoje eu sou sócio do maior ícone do jiu-jitsu, que é o Fábio Gurgel, né? Então, a gente tem alguns negócios juntos, negócios esses muito bem sucedidos, não só em questão financeira, mas principalmente na questão de você ter um objetivo na tua vida, e o objetivo da nossa vida é justamente melhorar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, né? E quando você tem esse goal, quando você tem algo que é muito maior do que só o dinheiro, né, é o que você falou, você faz isso todo dia, não tem como você ser bom, e quando você consegue ser bom e mudar e melhorar a vida de outra pessoa, isso é muito gratificante no final, né? Mas tirando toda essa questão, que é muito legal, se eu pudesse falar algo, né, qual o maior sonho que o jiu-jitsu te realizou? Hoje é eu poder ajudar a minha família através do jiu-jitsu, é eu poder pagar o plano de saúde do meu pai e da minha mãe, é eu poder pagar o plano de saúde do meu sogro e da minha sogra, é poder ajudar a minha mãe financeiramente, é poder ter montado uma academia lá em São Carlos junto com o meu irmão, né? Então, esse suporte que eu consigo dar para minha família hoje, né, que apostou bastante em mim, é o maior sonho que eu tinha na minha vida, né? Poder viver do jiu-jitsu de uma maneira decente, de uma maneira tranquila, e juntamente com isso poder suprir aos meus, né, as necessidades dele. Então esse é o maior sonho que o jiu-jitsu realizou na minha vida. Bacana, professor. Professor, deixa o convite para quem quiser conhecer as tuas academias, essa unidade aqui, as outras, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui
a localização, às vezes alguém está passando aqui por São Paulo, vai competir algum campeonato ali brasileiro, alguma coisa, quiser fazer uma visita aqui, como que funciona? É isso aí então, galera. Fica o convite aí para vocês virem fazer uma visita, né? Essa academia que a gente está gravando é a matriz da Aliança, é a Aliança Vila Olímpia, na rua Ramos Batista, 249, né? A maior academia e a academia mais importante da rede, né? Aí eu tenho outra academia no Jardins, né? A Aliança Jardins, nos Estados Unidos. Tenho academia em São Carlos, né? Aliança São Carlos, juntamente com a academia de CrossFit. Também a Aliança Londres, no Chelsea. E agora... não é em primeira mão, porque já está circulando bastante aí, mas a gente faz também a inauguração de uma nova academia em Huntington Beach, na Califórnia, né? A gente já vai fazer um treininho antes do Mundial agora em maio, mas, salvo engano, a inauguração da academia ficou para o dia 10 de junho, então quem estiver na região ali de Huntington Beach, Califórnia, quiser aparecer para o Grand Opening lá, para a inauguração da academia, fica o convite. Legal, bacana, professor. Professor, foi uma honra dividir esse espaço aqui com você, esse momento, esse tempo, pegar essas tuas informações, essa tua história de vida aí, muito bonita tua história de vida, né? Quem você mesmo falou, pessoal que está assistindo aí, não é tudo mil maravilhas, a gente acorda desanimado, a diferença nossa é que a gente está todo dia fazendo a mesma coisa com disciplina, levando conhecimento, A minha paixão é distribuir o conhecimento que eu recebi do jiu-jitsu, continuar com esse legado o resto da minha vida, porque eu acho que fez muita diferença para mim e tenho certeza que vai fazer muita diferença para a vida de vocês, para todo mundo aí que está assistindo. E as pessoas que não fazem jiu-jitsu, eu espero que um dia possa treinar o jiu-jitsu, porque eu tenho certeza que o jiu-jitsu ele muda a vida das pessoas de uma maneira assim que não tem nem como mensurar. Professor, eu pedi para o professor deixar uma mensagem para todo o pessoal que está assistindo aqui, todo mundo que treina jiu-jitsu, né? E até para aqueles que não treinam jiu-jitsu, que está nessa trajetória da faixa branca até a tão sonhada faixa preta, a conquista da faixa preta. Se pudesse mandar uma mensagem agora, que vai chegar para todas as pessoas que treinam jiu-jitsu, qual mensagem que você deixaria para essas pessoas? Antes da mensagem, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Parabenizá-lo de novo. É muito, muito legal, muito divertido. Aí espero que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis e que faça algum sentido aí para a galera. E a mensagem que eu deixo, como o próprio nome aqui do Instagram, né? BJJ 24 horas. Se você quer ser um cara bem sucedido no jiu-jitsu, é o que você precisa fazer, né? Respirar o jiu-jitsu 24 horas por dia. Eu tenho um amigo, né, do qual eu morei com ele na minha época de atleta, no início da faixa preta ali. E aí depois que eu já estava aposentado, tive uma conversa com ele, ele falou um negócio que foi muito legal. Ele falou: Lang, né, o que mais me impressionou em você não era a consistência e a dedicação que você tinha dentro do tatame. Isso aí eu vi um montão de gente ter também, treinar tanto quanto você e se dedicar no jiu-jitsu. O que mais me espantou em você é ver a dedicação que você tinha fora do tatame também, né? Então a gente convivia, a gente morava no mesmo apartamento, ele via eu acordar às 7 horas da manhã e fazer a preparação física sozinho, né? A gente morava em 5 pessoas, eu ia sozinho, não dependia de ninguém, né? Eu me alimentava super bem, eu era o cara que ia dormir mais cedo na casa. Então ele falou: velho, essa consistência que você tinha fora do tatame, isso que eu achava absurdo. E é justamente isso. Se você quer ser um cara bem sucedido no jiu-jitsu, não é jiu-jitsu 2 horas por dia, não é jiu-jitsu 4 horas por dia, 10 horas por dia, é jiu-jitsu 24 horas por dia. Você precisa respirar isso, você precisa pensar jiu-jitsu, né? E para aqueles que não é atleta, não quer viver do jiu-jitsu e nem treinam jiu-jitsu, é entender, cara, que o que mais vale na vida é a gente ter uma vida virtuosa. E como os próprios filósofos do passado, né, diziam, Aristóteles, né, para você ser um cara que tenha virtudes, você depende de 3 coisas, né? Ter um conhecimento intelectual, né, saber de artes, cuidar do teu corpo, que é o teu maior templo, fazer dieta e fazer uma arte marcial. A arte marcial é o que te disciplina, né? Todos os grandes líderes do passado eram guerreiros e treinavam artes marciais. Então a arte marcial, o jiu-jitsu, ele vai te trazer justamente essa disciplina, né? Acho que a maior doença da humanidade hoje é a questão de, na primeira dificuldade, a gente desiste, né? Os pais tentam blindar tanto o filho e dar tanto pro filho, que vai chegar um momento onde o filho vai ter um problema e o pai não vai poder resolver. E aí, velho, né, o mundo ele é complicado, o mundo é cruel mesmo. E o jiu-jitsu te ensina que você vai ter derrotas inúmeras vezes, mas ele te ensina também a adaptar e seguir em frente.
né? Então, você que não treina jiu-jitsu, né, fica o convite para que você o faça. Tenho certeza que o jiu-jitsu vai mudar a tua vida. Para você que treina jiu-jitsu e quer viver de jiu-jitsu, quer ser bem sucedido, nome do Instagram aqui, ó, BJJ 24 horas, não tem outro caminho. Isso aí, professor. Obrigado, hein? Valeu, Galera, meu amigo. vocês ficaram aí até o final. Muito obrigado. Curta, compartilha aí. Vamos fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. E é isso aí. Insista, persista e não desista. Boa. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo tempo. Obrigado, viu?